muito feliz. Fiquei 2 anos no El Chan. Depois eu pedi para sair. Que a mudança não é dolorosa. A resistência da mudança é que é dolorosa. Muita gente que desconta isso na comida. O interessante é você ter uma reeducação alimentar. Se eu acordei, se eu tô um pouquinho mais motivado, vai ser os 150% de entrega. Isso, porque eu tenho que entregar os 100 todos os dias. Exatamente. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, Mentecast, criado por Anne Reina e Falcão. Hoje a gente vai mais uma vez trazer aqui uma convidada que vai nos impactar com a sua história. Então, Anne Reina, e aí? E aí, a Carol, nossa convidada especial, Carol Loren. Seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio do Mentecast, que estamos no intuito aí de ajudar as pessoas a mudar, a se transformar. E nada melhor, né, de trazer uma pessoa que tem uma bagagem enorme como você, nutricionista. E eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Carol Loren? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, vocês, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui também. Anne sabe que eu amo, né? E agora com esse novo projeto, muito feliz. Então vamos lá. Quem é a Carol, né? Eu posso contar um pouquinho da minha historinha? Pode, é para contar a sua trajetória de vida. Então vamos contar. Eu sou a Carol Loren, nasci em Brasília. Caramba. E aí já estou aqui no Rio de Janeiro tem uns 13 anos já, né? Mas sempre morei em Brasília e lá sempre foi uma menina que sempre gostei da parte artística também, desde criancinha. Então, participava de concurso de moda lá, garota na época, garota Brasília, garota Taguatinga, aí você ganhava aquelas faixas, né? Então, assim, eu sempre me encantei com esse mundo artístico, né? Fiz teatro, me formei também em teatro, na Cal. Então, assim, quando mudei para o Rio, né? Mas lá sempre participei de concursos, fiz também propaganda também de farmácias. Já saí também caixinha de tinta, de cabelo. Gente, isso é raro pra contar pra vocês. Quando eu saí na caixinha de tinta, eu tive que pintar meu cabelo. Então, isso, assim, pra mim não foi tão fácil, né? Eu sempre loira, pintei meu cabelo, mas enfim, daqui a pouco eu conto essa história. Lá participava de muitos concursos, né? E aí teve um dia que minha mãe virou pra mim e falou: Carol, não tô mais bem, eu preciso ir pro Rio de Janeiro. Então, ela decidiu ir para o Rio de Janeiro. Então, assim, imagina, nascida em Brasília, tinha todas as minhas amigas lá, né? A minha igreja também era de lá. Mudei para o Rio de Janeiro sem conhecer ninguém. Então, foi algo muito difícil para mim, né? Mas chegando aqui, como eu também gosto muito de conversar, então, assim, fiz amizades rápidas também. E continuei aqui também na parte artística também. Já fiz comercial também da Coca-Cola, né? Então, assim, vocês estão vendo que sempre a parte artística tá ligada em mim, né? Então, era algo que eu sempre gostei muito. Fiz, assim, já participei de comercial da Coca-Cola, novelas como Flor do Caribe, também já participei também. Já fui chamada também para Fazenda. Então, sempre estava interligado. Até que um dia, eu estava na minha academia. Gente, história muito louca. Estava na minha academia porque eu sempre gostei muito de treinar. E também de dançar. Sempre foi minha paixão. Estava na academia, daí daqui a pouco eu vejo o compadre e Beto Jamaica na minha academia. E eu sempre gostei muito deles, porque o Tchan, gente, na época, meu Deus do céu, era assim, algo fenômeno, né? Era. E eu dançava pequenininha, daqui a pouco eles falaram: você quer participar do concurso? Eu fiquei assim, né? Eu falei, quero. Na hora, minha reação foi essa. Mas aí eu pensei na hora no meu pai. Gente, essa história com meu pai, olha o que deu. Mas vamos lá. Participei, comecei a treinar, né? A ensaiar lá na academia mesmo. Então, tava ensaiando. E aí, mas só que assim, você dançar por gostar, um hobby, ok. Agora, profissional, então eu nunca, assim, tinha feito nada profissional na parte de dança, nunca. E o Jacaré, na época, ele malhava também na minha academia, né? E ele estava lá com o compadre conversando, então, assim, ele me preparou para o concurso. Então, eu tive aula com o Jacaré, gente, olha isso. E aí, ele foi me preparando e teve o concurso, que foi no Gugu. Aí tá, vou dar uma resumida. Eu tava lá, fui super nervosa, né? Mas antes disso, teve a história do meu pai. Fui ligar pro meu pai. Pai, o que você acha? Eu posso participar do concurso?
E meu pai, assim, em Brasília era uma pessoa, assim, muito família tradicional, né, a gente, e muito, assim, conhecido em Brasília, né, empresário e tal. E aí eu fiquei com medo, eu falei, gente, meu pai vai me matar, tipo, eu fiquei muito nervosa, né? Sim. E aí foi assim, pelo contrário, ele foi muito fofo, hoje em dia ele não tá mais aqui, mas assim, ele foi muito fofo, falou, filho, o que você precisar, conta comigo. Bom. Teve esse apoio, Tive esse apoio, que apoio é tudo, né? Aí tá bom. Fui para São Paulo porque teve o concurso lá em São Paulo no Gugu. Já foi a final, já tô chegando na final, tá? Pra resumir. Já foi o final. Gente, de repente, tinham 5 meninas, né? E aí foi chamando uma, foi chamando a outra. Gente, na época, demorou muito para poder falar meu nome, porque eu fui a última a ser chamada. Entendi. Né? Então, assim, entrei, fiquei muito feliz. Fiquei 2 anos no El Chan. Depois eu pedi para sair. Porque, assim, eu já não estava, assim, tão feliz ali. Por mais que tinha os fãs, as pessoas, eu não estava mais me sentindo feliz. Não pelo grupo, porque foram umas pessoas maravilhosas, mas sentia falta da minha família, da minha rotina, sabe, da igreja. E aí voltei para o Rio de Janeiro. E aí lá, voltei, comecei a ir para a igreja novamente, porque eu tinha distanciado um pouco, né? Então, comecei a voltar para a igreja, buscar a Deus como antes. E aí, até então, que eu conheci, porque eu vou chegar na parte de nutrição. Conheci o meu marido, né, malhando, e aí foi o ponto, assim, chave, né? O que mudou tudo na minha vida foi aonde eu cheguei na nutrição. Engravidei, e aí eu queria fazer algo, porque eu sou uma pessoa que gosto de estar inovando, eu não gosto da mesma coisa sempre. Eu queria algo a mais. E aí eu peguei, eu falei, amor, eu vou fazer nutrição, o que você acha? Ele super apoiou. Então, assim, ele me deu, assim, realmente um apoio muito grande, né? Comecei a fazer faculdade de nutrição e me apaixonei, né? Então, eu tô aqui atendo, assim, muitos pacientes. Então, para mim, ver os resultados deles são simplesmente algo, assim, fenomenal. Você vê que a alimentação você muda. Isso. Então, hoje, assim, sou totalmente realizada com a minha profissão. Tenho, assim, esse currículo, né, do Tchan, tudo que aconteceu, mas, assim, hoje, o que eu amo mesmo é a nutrição. E é que é bem ligada a você mesmo, né? Que você gosta de pessoas tão... Muito! E, Carol, assim, dentro desse tempo que você falou, a gente pegou alguns princípios aqui, que é Deus, que é a sua base, a família, a forma que você se conduz em pedir essa... Pai, posso? Isso é lindo, assim, de admirar e realmente você mostra a sua essência, mostra tudo. Mas eu queria agora que você definisse o seu propósito. Qual o seu propósito dentro da sua profissão, dentro da sua vida? Como é que você construiu isso? O meu propósito, eu falo que é ajudar pessoas. Cara, que lindo. Sabe, eu falo que o tanto que o meu atendimento não é somente um atendimento, eu passar uma dieta. Não, eu quero entender o paciente, quero entender o porquê ele precisa de mim, sabe? Precisa de uma dieta. Porque tudo na vida tem um porquê. A pessoa não quer emagrecer, não, quero emagrecer. Ou eu quero ficar definida. Tem tudo um porquê isso. Então, assim, o meu propósito é ajudar as pessoas, é ver os resultados delas, sabe? É entender. É isso muito. Mesmo. Então, assim, eu vejo que eu nasci para isso. Para ajudar as pessoas. É algo que me move. E o que você vê que te fez chegar a essa conclusão do seu propósito? Foi a tua jornada? Foi a tua essência? O que você vê que foi, assim, a sacada para você chegar nesse seu propósito? Assim, no decorrer da minha vida, assim, eu vi muitas pessoas, até vou falar da parte de nutrição, tá? Já fui em consultórios também, que era muito dietas prontas, e isso não motivava as pessoas. Claro que a motivação é algo também passageiro, né? Que a gente precisa ter foco. Mas, assim, eu via a forma que as pessoas não tratavam o indivíduo, o teu paciente, com individualidade. Olha isso. Que é algo que a gente precisa, né? Então, eu ia no consultório, né, de outras nutricionistas, viam amigas minhas falando... E, assim, era tudo muito vago, muito raso, né? Então, assim, algo que eu falei, não, eu preciso ajudar. E eu vejo muito isso mesmo, né? Que eu faço nutrição, gente, e a gente vê isso. É muito tudo pronto. É uma fórmula ali que querem passar para todos os pacientes. Exatamente. E nós somos seres únicos, né? Sim. Entendeu? O Falcão, ele trabalha com as alunas deles unicamente, eu com as minhas clientes, minhas futuras clientes também de nutrição, você. Isso faz toda a diferença. A gente prioriza sempre muito relacionamento, que é o que ela falou lá no início. Imagina se ela não tivesse um bom relacionamento lá com o jacaré, com toda... Sim. Você não teria conquistado tudo que você conquistou. Então,
As pessoas precisam de outras pessoas, de relacionamento, Exatamente. de conexão. Eu preciso entender quem é a Carol, como é que ela funciona, como é que é o humor dela. Então, dentro da minha profissão, eu tento buscar muito isso também, porque eu tenho 1 hora com a minha cliente, dessa forma estruturada, só que são outras 23 horas que eu preciso fazer que ela entenda a mudança é transformada de forma direta. Então, não é 1 hora, não é uma dieta que vai fazer, sim o que a gente vai impactar em relação ao nosso conhecimento e ao exemplo que a gente vai dar 100%. Em relação a tudo. Então, isso assim é fundamental para a nossa mudança, né? Vamos lá então, Carolzinha. Quais são os principais obstáculos assim que você acha que uma cliente passa para poder dar aquela evoluída assim, em relação à crença? O que você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Eu vejo muito assim, até em consultórios mesmo, né? Nos meus atendimentos, elas perdem o foco muito rápido, sabe? A questão muito do foco, mas assim, não que isso é errado, às vezes ela não sabe mesmo, né? Então, assim, muitas assim me procuram e acha também que fazer dieta é algo ruim, porque elas não veem assim, caramba, eu vou fazer uma dieta e vai estar ruim, a minha dieta vai ser ruim. E ela não pensa que o que está sendo ruim na vida dela, ela comer às vezes determinados alimentos que vão realmente deixar ela mal depois. Por exemplo, tive um caso de uma paciente minha que eu achei assim muito incrível. Ela nunca tinha feito dieta, né? E ela tinha isso, gente. O obstáculo dela era: será que uma dieta vai ser gostosa? Porque eu tenho todo assim, o meu marido, ele ama comer tudo. E eu, o momento que eu estiver ali com ele, vendo um filme, como é que vai ser, sabe? Sair para jantar. Falei assim para ela: você me permite te ajudar? Não. Sabe? Porque é diferente a pessoa, ela ir no teu consultório, você atender ela e você passar a dieta e ela vai fazer ou não. Mas quando ela entende que ela precisa de ajuda, que é o que a gente está falando, que a gente precisa de pessoas, Isso. né? A gente sozinho não consegue. Não. Então, assim, eu falei para ela: tá disposta? E ela: tô, faz o que você achar melhor. Só que o seguinte, as pessoas acham, foi o que eu falei, de ser uma dieta ruim. Então, eu fiz assim para ela, por exemplo, ela era uma pessoa que tinha esse momento dela com o marido que ela gostava, por exemplo, de ver filme. Só que o marido dela, às vezes, pedia pizzas, não que você não possa comer, que é o que eu sempre falo, tudo é o equilíbrio. Só que como ela estava nesse processo, nesse início, eu falei: não. Aí arrumei uns snacks para ela, dei estratégias legais para ela, mas gostosa, né? Que como o obstáculo dela era a comida, uma comida gostosa, não poderia passar qualquer coisa, entende? Então, assim, e foi muito incrível, porque ela estava vendo filme com o marido dela e o marido foi e já tinha pedido hambúrguer. E estava comendo e tinha pedido um para ela. Aí ela: amor, não vou comer, não. Talvez você passe por isso aí também, preste atenção. Ela: não vou comer, não. Só que ela teve uma sacada, porque como eu já tinha passado para ela estratégias, então tinha uns snackzinhos, uns biscoitinhos, umas coisas assim, ela teve esse pulo de pensar, ir lá na cozinha, pegar o que eu tinha passado para ela, e ela ficou super feliz, porque os dois ficaram ali, vendo filme, comendo, e ela estava num propósito dela, sabe? E ela ficou bem. Depois ela me ligou e falou: ai, Tutri, muito obrigada, sabe? Eu venci esse obstáculo, porque era algo difícil para ela. É muito medo, né? Muito As pessoas medo. têm. Aí eu até falo, né, que a mudança não é dolorosa. A resistência da mudança é que é dolorosa. Exatamente. E as pessoas não entendem. Não, mudar vai doer. Não, o que faz doer realmente é a resistência. A gente fala muito dessa resistência, que é o primeiro degrau. Depois que a gente quebra, ele é o maior que tem. Depois que a gente quebra ali, a gente vai levar de forma direta. E as pessoas querem muito imediato, querem resposta rápida. Muito. E não estão preparadas à transformação. E a transformação é eterna. A Anne Reina fala muito disso, que o autoconhecimento é eterno, tudo. Então, se a gente acha que de forma imediata a gente vai ter um resultado, a gente tem que pensar sempre em a transformação, em todo o processo, para poder conseguir ir quebrando todas as crenças e quebrando todo. Porque eu não consigo chegar ao objetivo sem passar por aquele processo. Isso. E eu falo muito, fala aí pra mim. Não, é uma frase que eu sempre falo. Assim, a gente não tropeça em pedras grandes. Verdade. São as pequenas. Então, Isso são as mesmo. pequenas que fazem impedir você de chegar no teu resultado. É isso Sabe? mesmo. Não são as grandes. Então, assim, você vencendo essas pedrinhas pequenas no teu caminho, tenho isso certeza mesmo. que a grande depois você vai tirar de letra, sabe? Não cheguei a ficar arrepiado. Aí, né? E um conselho aí pra você. É verdade. Você, quando Muito planta intenso isso, a realmente. sementinha, você não
come a fruta. Você tem que esperar. Exatamente. Você tem que esperar a fruta, né, aflorar ali, né, tu poder colher, porque não tem como. Não tem processo. A paciência é o processo. Exatamente. E muitas pessoas, elas chegam já querendo isso que você falou, Falcão, de algo rápido. Uhum. E nem sempre algo rápido vai durar quanto tempo? Entendeu? Então, tudo tem isso. Tem processo. Os processos, eles têm que... Tem que ser seguidos. Disso que você falou aí, tá? Pegar esse gancho do que você tá falando. O que você vê de maior crença, de maiores crenças limitantes que você vê no teu consultório? Vamos supor, minha família toda tem sobrepeso, eu não vou conseguir. O que você vê no seu consultório, no dia a dia, que você vê que realmente é a maior crença que a pessoa tem, que é aquela coisa que ela acha que é verdade, né? Sabia que isso que você falou, Anny, é muito verdade. Assim, eu conheço... Tem muitos pacientes, porque assim, hoje em dia eu trabalho com vários tipos de pessoas, mas tem muitas pessoas, a maioria é emagrecimento. Uhum. E muitas chegam e falam o seguinte, minha família toda é obesa. Sabe, isso que você falou é muito verdade. A maioria é isso, e eu não vou conseguir. E eu não quero seguir o caminho, mas eu tenho medo de fraquejar. Sabe? Ou outra crença, isso que eu falei da alimentação. É ruim, fazer dieta é ruim. Uhum. Por quê? Porque elas têm aquela crença de que como a família delas comem outros tipos de alimento, assim, por exemplo, hambúrguer, fritura, não que você não possa comer. Uhum. Mas se você quer chegar no teu resultado, você precisa abdicar de algumas coisas. E aí quando, assim, em relação à alimentação, eu vou falar para você que a maioria é alimentação. Achar, assim, as crenças, nossa, fazer dieta é ruim. Ter uma reeducação alimentar ruim, mas elas não pensam que o que elas comem de fato é ruim, sabe? Então, assim, são muitas essas crenças. São escolhas, né? São escolhas. A Anny Reina fala também uma questão muito boa, que é que a gente sempre acaba jogando muita pergunta negativa e acaba tendo a resposta negativa. Muito! O tempo todo a gente vai, eu não vou conseguir, eu não tenho potencial para isso, eu não vou tentar, mas não vai dar certo. Desiste fácil. Olha como é que dá. Você já manda para o cérebro... eu vou ter outro processo de transformação, eu vou sim conseguir, é diferente, eu não vou ser diferente do meu pai, vou ser diferente da minha mãe, eu vou ter um resultado diferente. Puxando para a parte minha aqui agora, qual a importância que você acha, assim, da atividade física dentro desse processo? Porque, assim, eu entendo muito voltado para essa parte de atividade física em relação à parte neural, de como a gente cria grandes ramificações, parte de humor, depressão. Assim, isso tudo é muito relacionado à atividade física e ela é importante, porque as pessoas ainda nivelam muito. 70% é alimentação, 20% é treino, 10% é descanso. Isso eu acho um pouquinho, porque se a gente não tiver a tríade, não treinar bem, não se alimentar bem, não descansar com a forma apropriada, não vai ter um resultado do jeito que a gente espera. Então, assim, o que você acha? Como é que você direciona seus pacientes? Como é que você fala em relação à atividade física para elas poderem praticar? O que você acha? Quais são os benefícios da atividade física que você tem em retorno? Assim, cara, aquele meu momento é o meu momento não só para eu cuidar do meu corpo, mas eu estou cuidando da minha mente, eu estou cuidando do meu humor, estou cuidando de mim, tendo um autocuidado. Fala um pouquinho para mim dessa... Eu falo que a atividade física é saúde, é vida. Né? Não tem como, por mais que, assim, eu falo que é tudo... 50%. Se você não fizer atividade física e comer certo, você precisa de educação. Por mais que você come certo, por exemplo, a pessoa emagreceu. Normalmente, quando a gente emagrece, fica flácido. Isso é fato. Falcão sabe. Né? Você sabe. Então, se você não trabalhar ali atividade física, você vai continuar. Entende? Então a gente vê que a educação física, a atividade física, ela assim, é saúde, é vida. Tanto que tem hormônios que são liberados, né? Quando a gente faz. Então eu passo muito para os meus pacientes, eu falo assim, essa área eu não sei muito, mas faça atividade física. Procura um bom profissional que vai te orientar, sabe? Que vai realmente ver você como uma pessoa individual, única, entende? Então assim, atividade física, quantos pacientes meus... ansiedade, tristeza, começou a fazer educação física e me manda mensagem. Carol, muito obrigada. Eu não sabia que a atividade física era tão importante para mim. E a gente sabe que é. Então, assim, eu falo que é coladinho ali. Atividade física, alimentação, sabe, sono também, é tudo junto. Porque um vai puxando o outro. Muito. Eu tive uma atleta que ela ficou quase um ano em depressão de não conseguir levantar para tomar banho, assim, olha isso. E quando buscou atividade física,
tem gente que vai primeiro para a parte de alimentação, que aí linka a atividade física, tem gente que vai na atividade física e busca alimentação. Eu acho que sempre um puxa o outro, porque quando começa a treinar bem, fala, caramba, eu tô me alimentando muito mal, poxa, eu poderia melhorar. Já quem tá se alimentando fala, caramba, pô, tô ficando flácido, preciso melhorar aqui, senão não vou ter uma resposta. Um vai puxando pro outro. Então, quando ela entendeu a importância da atividade física na vida dela, foi o gancho para ela se alimentar melhor, para ela cuidar mais dela, para ela ter um tempo direcionado, porque a gente quer o tempo todo entregar o mundo, a gente tá o tempo todo falando de transformação, mas a gente às vezes deixa de olhar pra gente mesmo, falar de, cara, o que eu tô precisando agora? Pô, eu preciso me cuidar, eu preciso me alimentar bem, eu preciso treinar melhor, e isso tudo, esse autocuidado a gente precisa ter, porque a gente primeiro se cura para poder ter potencial para curar as outras pessoas ao nosso redor. E tudo começa da decisão. Eu decido mudar, eu preciso mudar. O que eu vou ter quando eu mudar? Exatamente. Onde você tá legal? Não tá legal. Então eu tenho que tomar uma decisão. Da decisão vem a decisão da atividade física, a decisão de mudar. E o principal, que eu falei muito isso semana passada, né, no meu canal, no meu Instagram, em relação ao pensamento. Como você tem que tomar cuidado com o que você pensa. Muito. Porque os seus pensamentos, eles se tornarão os seus hábitos. Por quê? Tudo começa do pensamento vem um comportamento, e do comportamento vem um hábito. Então, tudo que você pensa, aquilo ali vai virar uma ação, um ato, e do teu ato, aquilo ali vai se tornar um hábito. Pela consequência, a repetição que você estará fazendo sempre. E, Anne, vem muito isso. Como é que eu mudo o meu pensamento? A crença limitante. A gente falou muito isso, eu e o Falcão, na palestra que a gente deu, a última do projeto. Em relação à visualização. Sim. Se você se visualiza magra, se você se visualiza saudável, se você se visualiza bem, você vai conseguir abrir ali na sua mente um novo caminho neural. E dali vai. Isso que você falou é muito verdade, porque eu tiro por experiência própria. Eu já fiz isso. Eu tenho um caderninho, tá? Que eu anoto tudo. Desde o ano, quando começa o ano, eu sempre faço. Eu tenho as minhas metas. E isso é muito importante. Então, ali eu escrevo o que eu quero, sabe? Os meus objetivos, curto e longo prazo. Então, eu escrevo. E todas as vezes que eu dou, assim, caramba, fico desanimada, eu vou lá naquele caderninho, olho e falo, não, opa, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Então, isso é muito fato, porque eu visualizo. Então, isso da mente é exatamente. Tá tudo ligado aqui, nós três, ó. Nutrição, físico, mente, nós três. A gente faz a mesma coisa. Transformar vidas. Transformar vidas. Isso quando eu entrei no Instagram dela para poder entender melhor quem era a Carol, e a primeira frase sua lá do Instagram é de transformação de vidas. Eu nem sabia, Falcão Brabinha, olha aqui, aí o mestre. Caramba, já tá conectada ao nosso propósito. Porque, assim, eu também acredito muito nessa parte de mentalização. Eu sou muito religioso, eu acredito muito em Deus, e tudo que eu faço eu entrego a Deus, e Deus me dá a minha mentalização. Então, tudo que está acontecendo hoje, do meu estudo, de eu estar conectado aqui com vocês, de tudo que acontece, foi mentalizado. Cada passo, a Anne fala muito de cheiro, da gente sentir o cheiro, a roupa que a gente vai estar. Isso acontece mesmo, porque a gente está mentalizando bem. E pro lado negativo também puxa. Quando aquele dia que às vezes a gente começa mal, caramba, meu dia tá horrível, meu dia... A gente tem estratégias para fazer isso mudar. Isso é diário. Isso é diário, todos os dias. A gente tem algumas ferramentas que fazem essa pergunta. Opa, calma aí, preciso... Não posso ser assim, você vamos pensar, assim. né? Aquele então, segundinho. E isso é prática. Autoconhecimento. Isso é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento, é tudo. E eu falo muito assim, né? A gente tem que ficar ligado com o pensamento e ousar pensar diferente. Poxa, mas eu não sou Carol, eu não sou Falcão, eu não sou Anne. Tá, tudo bem. Você é fulana. Eu penso assim. Eu vou ousar pensar diferente. Porque assim, realmente, se você fizer a pergunta errada, pensar errado, o teu resultado vai ser errado, vai dar ruim. Até isso que você está falando me lembrou também até uma paciente que ela falou assim para mim, até uma crença dela. Não, a minha, que você tinha me perguntado, eu me lembrei aqui agora. Ela falou assim, eu não consigo nada. Eu não consigo, eu já tentei várias dietas, já fui nutricionista, eu não consigo. Só que ela já entrou lá no consultório falando, você vai me salvar, mas eu não sei se eu consigo. A mente dela. Então, assim... A mente é tudo. Transferindo toda a responsabilidade para você. Exatamente. E a maior luta se trava dentro da nossa mente.
Não adianta. Não é luta física, não é nada. A maior luta, a maior batalha tá aqui dentro. E isso é diário. Se eu me desconecto, se o Falcão se desconecta, se você não olha o seu caderninho, é o que você... Acabou. A gente se perde. Porque o mundo nos faz nos perder. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ficar ligado mesmo nisso e ousar pensar diferente. E quando a gente fica mais forte nisso, se torna um hábito. Isso. Né? Então, exatamente, é normal, né? A gente faz que a gente nem já... Eu pesei 90 quilos. Por que eu cheguei nos 90 quilos? Porque eu deixei o fluxo, a vida me levar. Exatamente. Eu não pensava. Quando a gente não para pensar o que a gente está pensando, acabou. As emoções nos engolem. Gente, comida não é terapia. Pelo amor de Deus. Fala aí, Falcão. Fala aí, Carol. Comida não é terapia. Pelo contrário, tô comida... triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Gente, tem muita gente que desconta isso na comida. E é normal porque é um prazer imediato. Sim. Sendo que quando você come pela emoção, é um veneno. Exatamente. Você tá se matando aos poucos. E depois vem aquela coisa, por que eu comi isso? Vem um arrependimento. A culpa. Falcão escuta, eu escuto, você escuta, também. cada um na sua área. E, gente, comida não é terapia, pelo amor de Deus, grave isso aí, porque isso aí é complicado. Se eu mereço isso. Merece. É aquele meu momento. Merece ter saúde. Exatamente. Vou puxar um pouquinho um gancho aqui de Deus, porque nós três aqui, a gente tem Deus no coração, a gente tem a mesma crença religiosa. Deus fez um alimento para nos dar energia. Sim. Ele nos deu ali o pão, né? Tudo natural da terra, do mar. Sim. Ele fez a comida realmente ali, para nos dar energia para trabalhar, né? Caçar e daí vai. Ele não fez a comida para a gente poder ter um apoio emocional. Exato. Então, quando a gente come pela emoção, ao meu ver hoje, é polêmica essa aí, mas eu vou falar, é pecado. Sim. Porque não foi isso que Deus fez. Deus fez o alimento para nos nutrir, não para nos deixar doente. Porque quando você está com sobrepeso, gente, sobrepeso não é legal, é uma doença. E tem hoje muitas pessoas, elas descontam literalmente na comida. Quantas pessoas tomando remédio para ansiedade, sabe? E não para, porque às vezes é falta de instrução mesmo, e não tá errado. Às vezes ela não sabe, né? Mas assim, quantas pessoas começam a tomar antidepressivo, remédio para ansiedade, por que não? Mas o remédio que ela toma para ansiedade é por quê? Porque ela desconta na comida. Não é assim, eu tô ansiosa, porque tem pessoas que a gente sabe que tem depressão e precisa ser tratado. Isso a gente sabe, mas tem pessoas que tomam remédio para ansiedade para controlar a compulsão dela. Falcão, agora eu vou jogar para você. Furando aqui o protocolo, qual é a crença que você mais escuta no seu estúdio em relação às pessoas que querem emagrecer e tu vê que não vai? O que você vê? Cara, a maior crença é essa. Elas não acreditam no potencial que elas têm em relação à transformação delas. Porque elas sempre vão descontar, como você falou, em comida, em alimento. O meio que elas vivem já é muito direcionado para isso. Então, a gente acaba se acomodando com o nosso meio e fazendo com que aquilo seja a nossa verdade absoluta. É verdade. E a gente não deixa fazer, não dá oportunidade para mudança e não, cara, eu vou conseguir sim mudar, eu vou fazer diferente. E não o meu marido vai brigar comigo, poxa, mas meu marido gosta de comer aquela pizza na sexta-noite, mas minha mulher gosta disso. Então, a maioria das pessoas tem essa crença em relação a não conseguir transformar e cuidar delas da forma que elas merecem. Verdade. Então, acabam descontando isso e deixando. Não vai me fazer mal, porque as pessoas só entendem real a gravidade de uma má alimentação e de uma não prática de atividade física quando acontece alguma coisa. Verdade. Na dor. Na dor. A maioria gosta de entender isso. Eu falo com a minha alunas, eu falo, cara, você vai vir no amor de, tipo, preciso me cuidar, ou o médico vai falar, vai lá, senão vai acontecer alguma coisa muito errada. Então, é isso as pessoas acabam criando essa, não, só hoje, só amanhã, depois, e vai. Procrastinando, daqui a pouco, né? E tá destruindo a cabeça, e não tá se sentindo bem, se olha no espelho, não se ama, já não quer mais namorar com o marido, com a mulher, olha quantas coisas acontecem por causa de uma... Puxando outra. Por isso que, assim, esse episódio 2 é muito, assim, muito impactante, até pra mim, porque junta a base, realmente, que todo ser humano deveria ter. A parte alimentar, a parte física, que a física puxa a parte da mente também, como o Falcão já falou aqui bastante. Nos outros podcasts também a gente fala bastante disso no nosso Instagram, como puxa a atividade física na nossa mente, e a mente, né, como a base de tudo, que é a minha área. E nós esses três pontos, pilares que estão conectados, ele é a base de uma pessoa poder seguir a vida na melhor performance dela. Falcão fala muito sobre isso também. E a gente tem que estar ligado de verdade. E como uma coisa puxa a outra. Eu já peguei muitas clientes, muitas não, peguei umas 6, que fizeram bariátrica e engordaram tudo de novo.
E fazendo atividade. E fazendo atividade física, mas vai por pro quê? mais rápido e não trabalha aqui. Não trabalha a mente. E tem gente que trabalha a mente comigo, a nutrição, e às vezes está desmotivada porque não tem a parte física. Então tá tudo muito conectado, esses 3 pilares, assim. E hoje assim, eu tô achando muito importante como tem acontecido esses trabalhos multidisciplinares. Porque você buscava um profissional de educação física, um nutricionista, que não tinha o mesmo pensamento. Hoje em dia você entra numa empresa que você vai ter nutricionista, endócrino, profissional. Então isso eu acho que ajuda muito, porque você vê que é um processo. Não é só vai lá, treina e se alimenta. Se fosse fácil se alimentar bem, todo mundo ia ser magro, mais germe. Então é um processo que as pessoas... É muito além, não é só... Eu vou escolher ser. Você vai ter que ir quebrando crença, tem que descobrir onde que é o gatilho, como que aconteceu, onde começou, o que ocasiona aquilo e usar estratégias. Se eu sei que o bombom é uma coisa que eu gosto de comer depois do almoço, por que eu vou ter o bombom de fácil acesso? Exatamente. Isso aí. Exatamente. Então, é pensar, né? Botar a cabeça pra pensar. Até eu vou fazer compras. Se eu furo... imagina. Se eu corro o risco de à noite não treinar, por que eu não boto o treino de forma estratégica durante o dia? Então são estratégias para eu poder fazer e tem que ser pensado. Isso aí tem que... Cada ação nossa tem que ser muito pensada. Cara, vamos falar assim, ouse pensar. Caraca! Pensar, gente. E na verdade, a maioria sabe o que tem que ser feito. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Só que assim, aquela questão, depois eu faço. Não, tô com preguiça, não. E vai procrastinando e... Uma pergunta que todo mundo sabe. O que emagrece? Todo mundo vai falar, até uma criança, salada, fruta, todo mundo sabe. Se colocar no Google, vai estar ali. Todo mundo sabe o que comer Exatamente. para emagrecer e todo mundo sabe o que tem que deixar de comer. Se eu sou uma pessoa que eu sou viciada em chocolate, eu sei que o que me levou ao sobrepeso foi o chocolate. Então eu sei qual é o meu vilão alimentar no dia a dia. Da minha mente, se eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, então eu sei que o vilão mental que eu tenho é a ansiedade ou é a procrastinação. Isso é o autoconhecimento que a gente pega muito aqui no pé das pessoas do autoconhecimento. Então, assim, você sabe o que fazer, a pessoa sabe o que fazer. Então, assim, ouse pensar diferente mesmo. Agora, vamos lá. Vamos lá, Não, agora Falcão. Não, agora a gente vai fazer uma pergunta que é muito polêmica dentro hoje de mercado. Provavelmente você já deve ter escutado muito sobre isso. O que você tem a falar sobre jejum intermitente? Qual é a sua cabeça? O que você pensa em relação a isso? Eu fiz teste em mim, comigo não encaixa. Eu acho que é muito de pessoa a pessoa, mas comigo não encaixa, porque eu trabalho de 6 da manhã a 10 da noite. Se eu fizer de forma... comigo, meu corpo não responde de forma apropriada por causa do meu gasto energético. Então, como é que você acha isso? Eu acho que... Eu penso assim. Primeiro que tem que ser uma pessoa que consiga fazer, né? Não dá, por exemplo... Eu tenho vários pacientes também que não fazem jejum, e tem pacientes que eu coloco jejum. Mas muitas pessoas, elas assim, acham que jejum é você ficar sem comer e depois você... McDonald's. Exatamente. Não é, gente. Não é. Então, tem um fundamento para o jejum. Entende? Então, assim, você tem que se alimentar bem, sim. Não tem como você fazer um jejum e vai treinar de manhã. Vamos dizer, vai treinar de manhã. E a tua alimentação no decorrer do dia, como é que foi? Eu acho, então, respondendo a tua pergunta, eu acho uma estratégia muito legal, desde que você consiga fazer e quebre o jejum de maneira correta. Por exemplo, quando a gente faz jejum, hoje em dia a gente tem de 12, 16 horas, 18, 24, né? Temos vários horários, né? Então, o jejum, tendo estratégia, ele vai ser assim, ele vai acelerar a queima de gordura, mas tendo estratégia. Aí tem uma paciente minha que ela não consegue fazer jejum, mas só que ela já fica frustrada com isso. Eu falei, não, tu vai emagrecer. Então, assim, são estratégias. É igual, assim, academia também. Atividade física. Vai ter paciente teu que não vai conseguir fazer determinado exercício ou horário. E você vai encaixar aquilo ali, ele vai ter resultado. Dentro do nosso protocolo lá de atendimento que eu criei, um dos pontos principais é esse. É porque... Não adianta eu montar dentro da minha cabeça o melhor protocolo de treino para Carol, sendo que não é o melhor protocolo de treino que você já tem toda uma estrutura, você já treina há anos. Então eu preciso
criar o relacionamento, te conhecer para poder te entregar o meu melhor. Então, acho que o jejum intermitente é isso, é muito aplicado de forma individual. Se contigo funciona, vamos criar então uma estratégia que faça valer a pena dentro de todo o seu dia, das suas possibilidades. Exatamente, porque precisa comer também, né? Jejum, você também tem aquela janela ali de horário. E volta aí a individualidade. Exatamente. Então, ó, você que faz jejum aí, olhando na internet, sabe? Não, você tem que saber procurar um profissional que vai te orientar, porque não dá. O que eu vejo é modinha, né? Eu não me dou bem com jejum. Entendeu? Eu tenho, meu estômago começa a queimar, eu tenho gastrite. Então, assim, começa a queimar, não é interessante, entendeu? E assim, e você falou disso, né, de individualidade, que eu também acho assim importante. Falcão trabalha com isso, você trabalha com isso, eu trabalho com a parte mental. O como uma coisa funciona para um e não funciona para outra. Exatamente, sim. Tem ferramenta que eu não posso aplicar de jeito nenhum para alguém que passou por um quadro de depressão há pouco tempo. Falando desencadeio. Exatamente. O jejum. Pessoa que tem depressão, se eu passar o jejum pra ela, não dá. Não tem como. Entende? Então tem que ser. Exatamente. Isso mesmo. Então tem que ser individualizado. Individualizado. Eu falei, Falcão até ficou brabinho, que ferramenta é essa, aquela, mestre? Eu falei, mestre, essa ferramenta aqui, que eu não vou falar o nome, a ferramenta aqui eu não posso aplicar, eu tento aplicar, né, ela em todo mundo. Sim. Mas tem muitas pessoas que eu não posso aplicar, né? Por isso que tem uma análise de perfil que eu faço no início com as pessoas, com as clientes, para, né, conhecê-las. Então, assim, individualidade. Você falou isso no início, sim. Falcão falou isso no meio, e é totalmente isso mesmo. É total individual. E outra pergunta também que é um pouco polêmica é: o carboidrato é um vilão? Não. De maneira nenhuma, gente. E eu vejo, assim, muitas pessoas até falando o seguinte: comer carboidrato à noite eu vou engordar. Não. Tem muita gente que tem. Desde que você tenha uma estratégia, é aquilo. Se você tem uma estratégia nutricional, que é importante, não tem como eu não falar. Não, se você quer fazer, você é uma pessoa que sente fome à noite. Tem vários pacientes nesse caso. Então, eu vou calcular a dieta do paciente para ele comer à noite. Se é o prazer dele à noite, por que eu vou tirar, gente? Que vai deixar ele mal, frustrado. Exatamente. Estressado. Não tem como, não. Isso é verdade. Então, assim, ou por exemplo, ele de manhã não consegue treinar, não consegue comer nada. Só que aquele horário ele fica em jejum, né? O horário pela manhã. À noite eu tenho que colocar um carboidrato para ele. Sim. Para dar energia, porque o carboidrato, gente, ele gera energia. Tá? É isso mesmo. Então é isso, eu acho, não é vilão. E as pessoas ficam até esquecem que depois de 4 da tarde, nossa serotonina começa a diminuir. Aí é normal o teu corpo pedir o chocolate, o macarrão, né? Porque ele quer aumentar ali. Exatamente. Aí entra a estratégia, né? Claro que tem que ter estratégia. Só tem que, galera, tomar cuidado com o carboidrato que consome, não é com... Exatamente. É miojo, gente, não é miojo. Não. É o carboidrato limpo. Limpo, pelo amor de Deus. Ó, exatamente. Não, gente, o que eu quis falar, assim, ele não é vilão. Só que desde que seja um carboidrato limpo, bom. Eu já tentei fazer low carb, pra mim não funciona, eu fico sem energia. Sim, porque eu pego menos peso. Exatamente. Não dá. Gente, não, pra mim não funciona. Mas eu falo, pra mim, nutricionista, tem nutricionista. Não tem como. Terapeuta, tem que ter terapeuta. Eu tô precisando de um, né? Falar nisso, pegar brincando, gente. Mas assim, eu falo pra ela, eu não abro mão da minha parte de amendoim. Sim. Porque esse é meu momento de prazer. Gente, é tudo, é o que eu falo, assim. A alimentação, hoje em dia, você pode comer o que você quiser. Desde que você tenha realmente uma dieta individualizada. Isso. Dá para colocar. Se o seu prazer, por exemplo, você está falando da sua pasta de amendoim, se você for numa nutricionista, ela tira a sua pasta de amendoim, você vai ficar frustrado. Vou. Entendeu? Ou, por exemplo, a pessoa ali tem um momento de sair com o marido dela, às vezes ela quer ter aquele momento, não sei, vamos dizer, uma taça de vinho, um exemplo. Um queijo, alguma coisa. Queijo, comer alguma coisa. Gente, se tirar aquilo ali dela, vai ser, assim, horrível. Ela vai se sentir frustrada com equilíbrio, isso. né? Tem que ter, exatamente, o equilíbrio é tudo. Tem que ter. Tem mesmo. Eu puxo até essa palavra de equilíbrio, eu gosto de usar mais o acordo. Porque eu preciso fazer acordo para aquele momento. Então, a partir do momento que eu me permito comer uma pizza sexta-noite, eu estou fazendo um acordo que eu vou me dedicar de segunda nos outros dias. Exatamente. Então, é um acordo que eu criei comigo mesmo para aquela minha fase de vida. Isso, assim, não só voltado para alimentação, mas para as minhas escolhas do dia a dia. Exatamente. E é muito... Desculpa, pode... Claro, não, pode falar. Até em relação a escolhas,
O que eu acho interessante, na verdade, é o seguinte, uma dieta, quando você faz uma dieta, ela dura um determinado tempo. O interessante é você ter uma reeducação alimentar. Perfeito. Quando se tem uma reeducação alimentar, você sabe, É leve. poxa, exatamente, poxa, eu vou sair, eu vou comer, sei lá, uma pizza, eu quero comer. É esse acordo que você falou, vou comer. Amanhã eu sei que eu tenho que treinar, Sim. eu tenho que aumentar a minha ingestão de água. Sim. Sabe, então é isso. É um acordo que, eu gostei dessa palavra, eu um gosto acordo Acordo. mesmo, exatamente. Eu falo compromisso. Eu uso pra compromisso. Compromisso. Falcão fala acordo. Porque assim, a gente tem que fazer isso para poder ter melhores resultados, Sim. ter melhores escolhas. E pra você ver como cada um é cada um. Comigo já não funciona assim. Eu sou 8. Tem que ser intensa. É. Mas Eu- isso é a eu- pessoa. É por pessoa pra pessoa. E a Exatamente. maioria não é. É. Tanto que chega cliente me, Anne, você perdeu 30 quilos em 5 meses e meio. Eu quero. Sim. Então, o que É disciplina. É, Você e, É porque- e eu Mega não. disciplinada. Eu não Mas- a Carol, gente, ela pegou meu processo. Exatamente. Ela me conheceu com 90 quilos, gente. Exatamente. E tu tava. E o foco seu é impressionante. É, já sou Mas isso. É da personalidade. Exatamente. É. Não Não, é- isso eu puxo mais a responsabilidade pra gente. A gente que Isso. tem que entender qual é a Quem é? capacidade Isso aí. daquela Sim, pessoa. Porque sim. a 80% é transformação, é passo a passo. Eu não posso chegar pra Carol, Não. Carol, vai ali dar um tiro de 100 metros. É. Não, eu tenho que É, te treinar pra você exatamente, chegar aos 100 exatamente. metros. Então eu não posso chegar e você consumir 3.000 calorias suja e falar, não, você vai consumir 500. Não, Cara, você é. vai Não, surtar. não vai. Então eu tenho que ir Exatamente. fazendo uma reeducação Individualidade. alimentar. Ou, por exemplo, até. Já com a Anne Reno, eu entendi que ela já é mais assim. Aí eu já vou um Exatamente. pouquinho mais a fundo. Eu sou tão chata que na época a nutricionista falava assim, Anne, o cottage da marca X. Não vou falar o nome porque eu não sei. É. A marca X. Tinha Eu que só ser aquele. comprava aquela. Se meu esposo ia no mercado, ele amou, Não eu consegui. olhei aqui o rótulo, eu entrei no Google. É o mesmo nutricional tudo. Não. Não. Tem que ser o da A marca. nutricionista falou essa marca, é só essa marca. Mas isso... Também sou- É você. sou bastante. Ele também é assim, mas não é o comum. Então, quando vem, às vezes, cliente pra mim, Anne, eu quero fazer o que você fez. Que eu quero perder 30 quilos em 5 meses e meio. Aí eu, não, vamos conversar, vamos Ou fazer você uma tá disposta. Aí eu faço a pré-sessão. Na pré-sessão, já faço ali uma pequena assim, análise de perfil. E dali eu já vejo que as características, as questões dela... Ela não é uma Não pessoa vai dar. que tende, como o Falcão, como eu, Exatamente. como outras clientes que a gente conhece, que tem esse perfil, mas é a minoria. Tá? Mas você pode ser isso, se respeitando. Exatamente. Se respeitando, você vai conseguir ser disciplinado. Entra o autoconhecimento. É. A gente fala muito, o nome da nossa marca é Mente e Corpo Forte. Isso. E, Carolzinho, o que, que você acredita que faz uma pessoa ter uma mente e um corpo forte? Rotina. Eu vou te dizer o porquê. Foco e rotina. Mas por que rotina? Tá? Tudo tá interligado. A sua rotina, o seu foco, sabe? A sua motivação. Porque nem sempre, eu falei de motivação, mas nem sempre você vai ter motivação. Quando você tem uma rotina, a rotina vai gerar você ter foco. Isso. Então, assim, seja uma rotina, por exemplo, você que não tem ainda, você pegar uma água com limão, um exemplo. Ou eu vou beber água, começar o meu dia bebendo 700 ml de água, um exemplo. Já é uma rotina. Daqui a pouco ela não vai esquecer dessa rotina, porque é uma rotina. Então, assim, ela hábito. Isso, se torna um hábito, entendeu? E aí ela vai começar a ter foco também. Não, eu Isso tenho... mesmo. Entendeu? Então, eu acho muito que é a rotina. As pessoas entram achando, Colocar. não, eu não tenho motivação. Não é Motiva, isso. passa. E a rotina vem de um planejamento. Exatamente. Sentar rabiscável que se encaixa na sua realidade. Exatamente. E você, amanhã eu vou fazer isso. Isso aí. E A tem tua que ser. agendinha que você falou. Falcão Tem que também ser. tem a dele. Exatamente. Eu tenho a minha. Se a gente se desliga, desanda. Exatamente. E até um exemplo, por exemplo, você às vezes está corrido demais e tem um determinado, assim, na sua rotina tem, vamos dizer, que você precisa, tal hora você vai malhar. Vamos dizer. Só que aconteceu um imprevisto e você não conseguiu malhar. Mas, opa, você vai continuar fazendo o que está na sua Isso. rotina. Exatamente. Caiu, não deu? Vai. Não deu. Amanhã é amanhã. Ou eu vou mais tarde, Isso. entende? Mas você sabendo o que você tem que fazer, fica muito mais É o fácil. planner. Exatamente. A motivação, eu gosto muito de puxar ela pro lado do plus. Eu vou ter
todas as minhas tarefas do meu dia. Acordar às 5 horas, meditar, orar, fazer isso, fazer aquilo. Né? Se eu acordei, se eu tô um pouquinho mais motivado, vai ser os 150% de entrega. Isso, porque eu tenho que entregar os 100 todos os Exatamente. dias. Mas eu não posso me dar a base, hoje eu não acordei motivado. Não acordei motivado, eu vou cumprir tudo que eu tenho que fazer. Isso mesmo. Tô motivado? 150%. Sim. Eu acredito muito nisso em relação à motivação, porque tira a responsabilidade de eu acordar todo dia motivado. Exatamente. Não tô Isso motivado. Porque eu tenho um plano, difícil. cara. Tipo, hoje eu sigo. Eu acordo 5h20, faço a minha oração, vou pro estúdio, projeto dos treinos, tal. Então tem toda uma sequência, porque se eu não seguir, eu tô escrevendo um livro. Sim. Se eu não conseguir, nem meu livro eu vou conseguir Exatamente. pensar para poder Finalizar. estruturar. Tem que planejar. Tem que ser planejado. O planejamento, assim, eu gosto muito de puxar o planejamento, porque é a rotina. Exatamente. Puxa o hábito, Isso. que você Exatamente. começa a se tornar Isso. planejado, que você Isso. começa a ter a disciplina. E é uma frase que eu gosto muito, que é constância. O segredo é a constância, é a minha chamada principal. Então você se torna constante. Exatamente. Porque não adianta nada a gente fazer tudo isso, mas de forma curta. Então eu tenho que ser constante. Exatamente. Eu tenho que ser constante com a minha mulher, eu tenho que ser constante com meus filhos, eu tenho que ser constante no meu trabalho. Então isso tudo é processo e é construído, é rotina. Começa pela rotina. Exatamente. E a motivação, gente, não adianta. Vai ter dia que você não vai acordar motivado. Sim. Só que se você tá ali, não, esse aí é o meu planejamento, a minha rotina, eu vou Você seguir. já sabe o que tem pra Motivação oscila, não Exatamente, adianta. não adianta. A pessoa com maior, sei lá, maior índice de performance mundial aí, sei lá, em porta área, ela não acorda todo dia Não. motivado. Ele só segue a rotina, Exatamente. o fluxo. Exatamente. Ontem eu não queria estudar, estava cansada. Eu não, vou seguir. Vou esperar a motivação, que tem dia que eu quero assistir a aula. Hoje eu tô sedenta. Ontem eu não tava, Exatamente. mas vambora. Exatamente. Entendeu? Porque senão a gente se perde. Ser humano. Eu não sou perfeita. Exatamente, Você, não é? E é seguir o fluxo, O fluxo. seguir a Exatamente. rotina. Exatamente. Vamos lá. Perguntinha final. Agora, Rê. perguntinha final pra essa convidada, né? Falei que é uma delícia, Ai, gente. gente, tô amando aqui. Olha. Vocês são maravilhosos. Gente, se você, Carol, tá, pudesse deixar uma mensagem, tá, um conselho para o mundo relacionado à transformação, qual seria essa mensagem? Eu nem vou falar da parte agora, vou deixar a nutrição um pouco de lado. Tá, o que eu falaria era o seguinte, não procrastine, não deixa para depois, sabe? Tenha planejamento, tenha uma rotina. Vou até olhar aqui para cá. E pode olhar. Tem momentos que você, tenho certeza que deve estar assim, desanimado ou frustrado por você não conseguir realizar algo na sua vida. Eu digo isso porque eu já passei por isso também, tá? E eu sei que muitas das vezes a gente fica triste. Então, meu conselho para você é, tenha disciplina, escreve agora o que você quer fazer. Talvez tenha uma faculdade que você quer colocar, quer começar a fazer e você fica, não, depois eu faço. Faz logo. Seguinte, escreve no papel tudo que você quer, quais são os seus sonhos, os seus objetivos e corre atrás. Porque não deixa assim, o seu sonho passar, porque o seu sonho, muitas pessoas agora, você que está aí assistindo a gente e está cheia de sonhos e não está colocando em prática, tem muitas pessoas que já estão colocando. Então, assim, o que você precisa fazer é, tenha uma rotina, seja disciplinado e o mais importante de tudo, que não é sobre religião, é sobre Deus. Coloca ele na sua vida, sabe? Sim. Comece o seu dia e fala, meu Deus, eu entrego o meu dia em tuas mãos, a minha vida em tuas mãos. Sabe, eu tenho essa dificuldade, fala para Deus a sua dificuldade, porque eu tenho certeza que Ele vai te ajudar demais da conta, porque Ele te ama. E é o seguinte, vai para cima mesmo, sabe? Fala, não, eu vou fazer isso, vou começar agora, eu vou fazer. E faz, porque eu tenho certeza que Deus vai te ajudar e você é forte demais. Então, assim, faça. Não deixa para depois, faça, coloque em prática. Eu vou complementar isso, porque ou você mete a cara Exatamente. e vai, ou realmente você vai ficar aqui se imaginando como seria. Se eu frustrada tivesse feito. se tivesse feito. Então, mete a cara e vai, não fica só na imaginação. Eu queria usar aquela roupa, eu queria estar saudável, eu queria estar magra. Não fica na imaginação. Mete a cara e vai, enfrenta os medos. E Tá vai. tá difícil, não, mas eu vou tentar, eu vou conseguir. Gente, eu lembro, só posso falar uma... Pode, por favor. Eu lembro na minha época de faculdade, quantos obstáculos eu tive, quantas vezes eu pensei em desistir. Minha filha era pequena. Ana Luísa. Ana Luísa. Quantos momentos que eu falava, meu Deus, eu não ia pra faculdade, não conseguia por Eu conta peguei seu dela. corre, Você pegou. eu peguei. Então, assim, teve momentos que eu falei, não, eu vou parar, mas eu não desisti.
As pedras estavam no meu caminho. Pedrinhas, as pedrinhas. é. Então eu consegui. Então, assim, a gente consegue. Quando a gente quer de fato, vai conseguir. A vida é simples, né, mestre? Exatamente. A vida é muito simples. Muito. A gente que acaba complicando. Exatamente. Essa semana com um turbilhão na minha vida do Falcão, assim, de coisa acontecendo. A gente leva um pro outro. Vambora. Vambora, Deus na exatamente. frente. Exatamente. Tem semanas, tem meses, tem situações que vão acontecer isso. Nós Exatamente. estamos aqui vivos. Se Exatamente. agarrar em Deus. Exatamente. E bora pra vambora. cima. É isso. Carolzinha, assim, de verdade, a gente queria muito agradecer essa... Eu e a Anne Reina, a gente acredita muito que a semelhança traz semelhança. Exatamente. E hoje te escutar da forma que é a sua essência é muito parecido com o que a gente acredita. Deus, família, gratidão, profissão, transformar a vida, todo esse propósito. E assim, não tem como não falar de Deus nisso, porque Deus vai conectar as pessoas que a gente precisa para poder alcançar as outras pessoas e transformar essas vidas. A gente Porque tá bem assim, né, mestre? porque olha que história linda, olha que mentalidade forte. Você não é o que você é à toa, você construiu isso em cima de todas as bases de família, de princípios, de Deus, que é o principal. Então, de verdade, muito obrigado por Eu que agradeço. ter Obrigada. aceitado esse convite. Obrigada, amiga, por ter vindo. E eu, Falcão, a gente tem muito cuidado com quem a gente bota aqui, né? Total. A gente tá tendo muita cautela e tendo muita direção de Deus. Então, todo nome que vem, a gente conversa um com o outro, a gente senta, porque tem que estar com a visão Exatamente. igual a nossa, em todos os sentidos, assim, porque a gente não tá atrás de dinheiro, a gente tá atrás realmente de transformar vidas da maneira que a gente vê, Exatamente. que é real, que a gente acredita. Não, e vocês, gente, ó, eu que agradeço, vocês são maravilhosos, eu já vi também, tenho acompanhado vocês, assim, que amor, que coisa linda, que trabalho que vocês estão fazendo, eu tenho certeza que tá chegando, assim, nas pessoas. Amém. Porque é muito isso, a nossa mente, a gente colocar Deus à frente. Vocês têm isso, né? Dá pra gente ver. Mente, físico, corpo, né? E Exatamente, nutrição. Gente, exatamente. reveja esse podcast porque tá incrível. Terminamos aqui. Terminamos gente, mais olha, um Mentecast. Mais um Mentecast. com Carol Loren. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.